Oi? Oi, criança. Esse vídeo eu quero falar para você, menino e menina que estiver assistindo. Chama o teu papai e a tua mamãe. Olha, papai e mamãe, esse vídeo aqui diz que está falando para as crianças. Eu posso assistir? Convida teu papai e tua mamãe, tá? Aliás, qualquer coisa que você for assistir, você primeiro pergunta ao seu papai e à sua mamãe. Se não tem o papai e a mamãe por perto, pergunte à titia, o irmão mais velho, uma pessoa da confiança da sua família, tá legal? Pois é, eu vou falar para você inicialmente um versículo que está escrito na palavra de Deus. Está no capítulo 10, versículo 14 do Evangelho de Marcos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Glória a Deus! Deus te ama muito. Você sabe o significado da palavra amor? A palavra amar é disposição para servir. Deus, Jesus Cristo, se dispôs para servir a mim e a você. Você sabia, criança, que desde que você estava na barriguinha da sua mamãe, Deus já presenciava a sua formação, juntando os músculos, os ossos, os órgãos, toda a formação, desde a cabeça até a ponta do seu pé. Olha, eu vou ler um versículo. Está aqui no Salmo 139, versículos 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que maravilha, hein? Deus escreveu no livro dele, criança, todos os dias da sua vida. No seu aniversário, alguém canta para você: parabéns para você nesta data querida, muita felicidade e muitos anos de vida, não é assim? Deseja que tenha vida longa. E você sabia que lá na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 6 de Efésios, versículos de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Graças a Deus, graças a Deus. Quer viver muitos e muitos anos? Obedeça a seu papai e a sua mamãe, certo? Eu quero contar para você um resumo de um plano maravilhoso de Deus. Ele prometeu, ele fez para toda a humanidade. Ele quer que todos venham um dia a morar com ele no céu. O céu é a casa de Deus. Mas existe algo que impede da pessoa entrar, seja criança, seja adulto, é exatamente o pecado. Criança, você pode me perguntar assim, mas o que é o pecado? Você já viu a criança fazer uma traquinagem e se esconder debaixo da mesa? Se esconder assim, às vezes até debaixo da cama, atrás da porta. Ela nem sabe o que é, mas lá dentro, no íntimo dela, como tem aquela manchinha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, então tem porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então essa imagem no homem ela ficou manchada,
Exatamente essa mancha se chama pecado. Então, o homem que tinha comunhão com Deus, comunhão, andava juntinho, falava com Deus diariamente, não existia empecilho nenhum para se falar com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Adão e Eva todo dia, ao final da tarde, todos os dias. Mas agora aquela comunhão foi quebrada. O homem ficou separado da comunhão de Deus. Então isso é pecado. O pecado é a desobediência. Faça o seguinte: tudo aquilo que está contrário ao que Deus manda é pecado. E hoje você fala palavrão, você faz coisas escondidas dos seus pais, você sai sem avisar, você fica com o troco do pão, ou com o troco do biscoito que você comprou, ou do bombom, qualquer coisa. A mãe deixa um dinheiro, ela comprou alguma coisa, deixou o dinheiro ali em cima, e você vai ter e esconde a mãe. Quem foi que pegou no dinheiro que eu coloquei aqui? Eu não peguei. Mentiu. Olha a mentira aí. É pecado, sim. Muito grave a mentira. Pecado é tudo aquilo que faz contrário ao que Deus manda. E o pecado fez o homem ficar separado de Deus. Mas Deus, ele providenciou um plano maravilhoso. Por que ele providenciou esse plano? Para que a gente tenha direito de entrar um dia nas mansões celestiais, onde lá as ruas são de ouro. Capítulo 3 de João, o versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui, olha, Deus me ama, Deus te ama, está aqui, ó. Deus nos ama. João, capítulo 3, versículo 16. Todos nós, crianças, desde a criança até o adulto, sentimos necessidades de sermos amados, de sermos correspondidos, né? Eu amo e espero também ser amado, não é isso? Nós desejamos segurança, proteção, amparo, não é? E tudo isso Deus te dá. Digamos, uma pessoa diz que você é feia, que você não vai dar para nada, que você não presta. Não acredite, não acredite. Você é linda, você é uma criança linda aos olhos de Deus. Não aceite, rejeite, não guarde nada aqui no coração. Rejeite toda ofensa que vier contra você. Deus te ama muito. Ele fez o que ninguém podia fazer por você, não é verdade? Ele te ama, ele te protege, ele te dá segurança, ele te dá amparo, ele te dá uma família. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Pois é, então ele enviou Jesus Cristo ao mundo para dar a vida dele por mim e por você, porque não existia ninguém puro, ninguém santo, todo mundo tinha desobedecido. Aí foi necessário, o Filho de Deus vir ao mundo, que não tinha cometido nenhum pecado, e ele veio receber o castigo que quem merecia receber era eu e era você. Mas Jesus sofreu no meu lugar e sofreu no teu lugar. Por que as pessoas um dia têm que morrer velhinho? Por que as pessoas morrem de doença, né? Se Deus nos criou para viver eternamente. Então eu vou ler aqui um versículo. A Bíblia diz, tá aqui, ó, nessa cor azulzinha aqui, que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Eu vou ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, tá? Portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse para eles que eles eram para ter filhos e filhos e filhos, né? E as gerações iam chegando, as pessoas iam nascendo, iam se unindo, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e vai viver juntinho, juntinho, sempre unidos, sem brigar, constituindo família, trabalhando, um ajudando o outro. Deus deixou o homem no jardim do Éden e a sua mulher. E Deus disse que eles não poderiam comer de um fruto de uma árvore que tinha lá. A árvore se chama, a Bíblia diz que o nome dessa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim, olha, não coma desse fruto. De tudo aqui vocês podem se alimentar, mas da árvore, do fruto dessa árvore vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus, Ele é justo. A palavra de Deus é reta, é justa, ela acontece. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir com a sua palavra. Tudo que Deus fala, tudo que Deus falou, que Ele fala, acontece. Pois o homem foi e comeu daquele fruto, primeiro a mulher, e a mulher deu para o homem. Deus, sendo o ser supremo, aleluia, glória a Deus, a palavra dele precisa ser cumprida, precisa ser obedecida. Então foi necessário o homem ser expulso do paraíso. E aí foi por isso que a morte entrou no mundo. As pessoas agora iam ficar cansadas, iam trabalhar, ia suar muito para se alimentar, né? E um dia ia morrer, porque a doença também entrou no mundo, a maldade, os homens maus. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, desde a sua infância. Por isso que desde a criança até o adulto precisa confessar os seus pecados a Deus e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Precisa acreditar no que Jesus fez lá na cruz do Calvário. O castigo que era meu e teu, Jesus sofreu no nosso lugar. Para ter direito a morar no céu, na casa de Deus, Deus quer que a gente faça parte da família dele, mas é preciso acreditar no seu Filho. Vou te explicar um pouquinho melhor para você entender por que a necessidade da disciplina. O Espírito Santo vai te fazer entender, compreender. Na festa do teu aniversário, tem pai e mãe que gosta de fazer festa, né? Tem pai e mãe que não gosta de festa. Mas geralmente na família se gosta de fazer a festa. Uns fazem uma festa grande, outros uma festa pequenininha, pelo menos um bolinho, mas tem que ter. Aí a mãe diz assim, olha meu filho, esse bolo aqui é seu, mas você só vai comer depois dos parabéns. Não é verdade? Você vê aquele bolo cheiroso, aquele bolo bonito, desejável, né, de comer. Mas não pode, só depois dos parabéns. Quando sua mãe sai de perto ou seu pai, aí você vai lá, pá, com um pedacinho do bolo. A mãe que já conhece o filho, toda mãe conhece seu filho, todo pai conhece. Aí volta, quando chega, vê o pedaço do bolo arrancado. E aí, merece o quê? Um castigo, não é verdade? Foi isso que aconteceu lá no jardim do Éden. Eu vou ler um versículo aqui que se encontra na palavra de Deus, 12, Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 8 e o 11. Veja bem. Pois o Senhor corrige ao que ama
E açoitar é castigar, dar a disciplina. A todo o que recebe por filho, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, quer dizer, de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Eu tenho certeza que teu pai ou tua mãe já te colocou de castigo, não foi? Para sofrer uma disciplina, às vezes até uma tapinha no bumbum, priva de fazer um passeio, priva de brincar ali, aquela sua brincadeira predileta, não é? Verdade? Mas aí às vezes você fica sentadinho, eu costumava fazer isso com meus filhos. Vai ficar sentado aí, vamos pensar um pouquinho. E eu aproveitava e lia um pouco a palavra de Deus. E por que era que eu estava fazendo aquilo? Eu dizia, olha, sua mãe está botando você de castigo porque sua mãe lhe ama, sua mãe quer o melhor para você. Aí, então, quando a criança fica um pouquinho ali pensando, a gente manda ela pensar, ela fica triste no momento, no primeiro momento, né? Porque está privado. Mas depois ela vai pensar, ela disse, realmente, minha mãe me avisou, meu pai me avisou, que se eu desobedecesse, eu ia ser castigado. E a criança entende. E da próxima vez, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de querer desobedecer, não é verdade? Entendeu? Entendeu porque houve necessidade de Deus castigar o homem. Então, todos que nasceram dos descendentes de Adão e Eva, todos herdamos esse pecado dos nossos primeiros pais. Outra coisa para você entender melhor, geralmente, digamos, mas o médico ou a médica pergunta, tem algum caso na família que sofre de dor de cabeça? Ou tem algum caso na família que tem cansaço? Não, falta de ar, né? Cansaço. Tem algum caso na família que é alérgico à fumaça, à poeira, a algum determinado tipo de medicamento? Então, tudo isso os médicos perguntam, não é verdade? Por quê? Porque nós herdamos de nossos pais as enfermidades. Não é obrigado, eu volto a dizer, não é obrigado, mas geralmente se herda isso. Mas com certeza existe tratamento e existe a correção e a pessoa fica boa, tá? Não é motivo de se assustar, tá certo? Pronto. Era isso que eu queria que você entendesse, porque houve a necessidade. Então, quando os pais castigam o filho, é porque ama, porque quer o melhor para o filho, certo?